Olá a todos! Vamos para a unidade 1. Na unidade 1 nós vamos tratar sobre incidência e ordem, que é o formalismo mesmo da geometria plana. Os tópicos dessa aula são os axiomas de incidência e proposições. Essa ideia de incidência vai ser justamente trabalhando com o plano. Os axiomas de ordem vai tratar de posicionamento, de localização desses pontos na reta. E esse processo de formalização, teve sua gênese aí com Euclides, lá nos livros Os Elementos. Os axiomas de incidência. Primeiro axioma: dois pontos distintos determinam uma única reta. Então, dado dois pontos, o ponto A e o ponto B, lembrando por notação que o ponto ele é sempre indicado com a letra maiúscula. Então, por esses dois pontos, nós temos uma reta. E também por notação, a reta ela é indicada com letra minúscula. Temos o axioma 2, outro axioma de incidência. Esses axiomas vão servir de base para teoremas, proposições. Então, a primeira coisa é entender esses axiomas, que são as verdades absolutas, que a gente pega elas e aceita elas sem esses questionamentos. Que, de fato, são fáceis de perceber, que elas são verdadeiras. O axioma 2. Em uma reta existem pontos que pertencem à reta e pontos que não pertencem à reta. No plano, se nós desenharmos uma reta no plano, veremos que terá pontos fora dela e pontos nela. Então, dados dois pontos A e B, dado um ponto C, vou fazer uma reta que passa por A e B. Essa reta R tem pontos na reta R, claro que o ponto AB não é único, vão ter vários pontos aí e pontos fora dessa reta. Essa ideia de ter pontos fora da reta vai ser justamente indicativo também do plano, Então, o que é um plano? Então, dado três pontos não colineares, nós conseguimos construir um plano a partir dessa ideia dos três pontos não colineares, quer dizer, pontos que não estão na mesma reta. Caso os pontos estejam na mesma reta, diremos que os pontos são colineares. Primeira proposição, fazemos o uso dos axiomas. Duas retas distintas ou não se interceptam ou se interceptam em um único ponto. Como assim? Então, dado duas retas. Então, se essas duas retas possuem dois pontos comuns, quer dizer, se A e B pertencem a uma reta R e A e B pertencem também a uma reta S, essas retas é a mesma reta, Na verdade, nós não temos retas distintas, temos a mesma reta. E se isso não acontece, o que nós vamos ter? Então, sejam R e S duas retas. Pelo axioma 1, se dois pontos distintos A e B pertencem às retas R e S, elas serão a mesma reta. No caso, serão chamadas de retas coincidentes. Com isso, podemos concluir que a reta R e S são distintas e devem possuir um ou nenhum ponto em comum. Visualmente, ficaria assim. Tem uma reta R, tem uma reta S, e essas retas elas se cruzam. Nesse caso, aí também tem um nome particular para isso, que são retas concorrentes, As retas que se cruzam em apenas um ponto. Então, dado a interseção entre a reta R e S, existe um ponto comum entre elas, que é o ponto P. Aí nós chamamos de ponto P. Ou podemos ter a reta R, a reta S, que são retas paralelas. E essas retas paralelas, quando nós fizermos a interseção entre a reta R e a reta S, nós teremos um conjunto vazio, ou seja, que não possui elementos comuns. Então, só usando o axioma 1, trazemos essa proposição. Então, as formalidades dos axiomas de incidência já podem ser utilizadas já nas proposições para justificar, para explicar algumas relações na geometria plana. Probleminha. Três pontos não colineares determinam três retas. Quantas retas são determinadas por quatro pontos, sendo quaisquer três deles são não colineares? Então, vejamos o seguinte. Primeiro, os três pontos são não colineares. Então, três pontos não colineares quer dizer que não estão na mesma reta. Quantas retas consigo determinar por eles? Utilizando o primeiro axioma também, que por duas retas, por dois pontos distintos, tem uma única reta, então eu consigo fazer essas retas aqui, consigo construir essas retas. A reta R, a reta S e uma reta T.
E todas utilizando a notação da ideia de ponto e da ideia de reta. Mas e 4? Como é que ficariam, quantas retas eu consigo construir com 4 pontos, sendo 3 deles entre si, né, não colineares? Imaginando a ideia, como ficariam esses pontos, então esses pontos vão ter essa configuração entre eles, né? Ponto A, B, C e D. Vocês podem colocar qualquer letra que quiserem. E verifiquem quantas retas são possíveis construir a partir dessa configuração entre esses pontos. Ok? Axioma de ordem. Axiomas de ordem. Nesse caso, nós vamos verificar a questão de posicionamento dos pontos. Como é que nós podemos colocar os pontos na reta? O axioma 1 diz o seguinte: dado 3 pontos distintos pertencentes a uma reta, um e apenas um deles se localiza entre os outros 2. Vamos ver aqui. Eu posso colocar B, A, C, mas também eu poderia fazer na mesma reta, né? C, A, B, poderia fazer B, C, A. Então, esses pontos, colocando dado 2 pontos, se fosse analisando aqui o ponto, colocando o ponto A, colocando o ponto C, entre eles dois eu posso colocar aqui um ponto F. Dado aqui o ponto C, dado aqui o ponto A, entre eles eu posso colocar um ponto M. Então, dado 2 pontos, a gente pode estar colocando um ponto entre esses 2 pontos que foram dados, né? Entre A e B, nós destacamos uma ideia que é colocada como segmento de reta. Ou seja, um pedaço da reta que vai ter extremidade em 2 pontos. Seria basicamente falar que uma reta ela tem um início e tem um fim. Certo? Não uma reta não, um pedaço dela, né? Que na verdade a reta não vai ter início e fim porque não tem extremidades. As extremidades aqui crescem indefinidamente, aqui crescem indefinidamente. Então, no caso A e B aqui é um segmento de reta com extremidades em A e extremidade em B. Então, imagine o segmento como algo que não vai se alterar, né? Tem que ser aquele tamanhozinho ali específico. Eu posso fazer até transporte de segmentos. Aí, olhando aqui assim a ideia de segmento, né? Está o segmento AB, que é bom manter a distância de segmento, né? Senão o negócio não fica legal não. Mantém a distância de segmento. Olha que esse segmento aí é diferente, é um segmento com GUI, não um segmento sem o U e o I não, certo? Se colocar esse segmento diferente, é o segmento que vai de seguir, não segmento de reta, né? de comprimento entre 2 pontos, entre 2 extremidades. Obedecendo às condições de existência do triângulo, podemos então construir um triângulo com 3 segmentos de reta. Então está aí 3 segmentos. Esses segmentos são determinados por 3 pontos não colineares. Então 3 pontos não colineares A, B e C. Esses 3 pontos estão nas retas S, R e T. E nós temos um triângulo. E esses segmentos nós vamos dar nome a eles, né? Onde começa e onde termina. Normalmente se coloca também como um padrão de fazer isso na ordem alfabética. Você pode fazer na ordem que quiser, né? Porque a distância entre AB e BA vai ser igual. Mas é bom deixarmos uma ordem, um padrão a ser seguido. Então, tem o AB, tem o BC e tem o AC. Os 3 segmentos que unidos, né? Unindo esses 3 segmentos, eles vão formar o nosso triângulo. Aí, no caso, se a gente quiser mais ainda explorar, vamos dizer que o triângulo tem os vértices A, o vértice B, o vértice C. Tem os ângulos internos, né? Que são esses ângulos aqui. Nós vamos ver depois nas outras unidades essas relações do triângulo. Algumas denominações, ângulo interno, ângulos externos, né? Ângulos externos aqui. Então, essas relações vão ser vistas nas outras unidades. Para A e B distintos e pertencentes à reta R, podemos definir então as semi-retas AB e BA. Então, dado aqui a reta que passa pelos pontos, né? Que é determinada pelos pontos A e B, nós podemos construir um segmento de reta, ou semi-retas, né? Podemos construir aqui o segmento que vai de A até B, esse é um segmento de reta, ou podemos construir uma semi-reta, que no caso aqui vai de A passando pelo ponto B. Aqui nós diríamos que aqui é A, B, semi-reta AB.
certo? E aqui nós temos a semirreta BA. Semirreta que inicia em B, passando por A. Então temos aqui essas duas semirretas. Analisando essas semirretas e essa relação entre segmento, temos o seguinte. Nota-se que AB unido com BA é a reta R. De fato, né? Se nós pegarmos aqui AB, a reta semirreta AB, e unir com a semirreta BA, nós vamos vir para a reta R. E se fizermos a interseção entre essas duas semirretas, o que elas vão ter em comum vai ser justamente esse pedacinho aqui. Então, nós vamos ter esse pedacinho aqui comum. Ou seja, vai nos sobrar apenas um segmento de reta. Então, a interseção que é comum ao segmento de reta, vamos ter esse pedacinho AB. Axioma 2. Dois pontos A e B sempre existem. Um ponto C entre A e B e um ponto D, tal que B está entre A e D. Esse axioma ele vai nos orientar o seguinte. Dados pontos A e B distintos, nós podemos construir uma reta R. De acordo com o axioma, existe um ponto C entre A e B e existe um ponto D entre A. Existe um ponto, aliás, o ponto B vai ficar entre A e D. E aí nós podemos também preencher com outros pontos, né? Então nesse caso também existe um ponto E, que vai estar entre A e C e qualquer outro espaço que eu quisesse colocar. E poderia colocar outros pontos aqui. O que é que isso configura? Com isso podemos garantir a infinidade de pontos que existe na reta. Ou seja, não existem falhas ou saltos. Então a reta ela vai ser preenchida com esses pontos, né? Esses pontos vão estar nessa reta a partir desse axioma 2. Definição. Dado dois pontos A e B, estes estão do mesmo lado da reta R se o segmento AB não intercepta. Vejamos como é um negócio assim, muito claro de nós observarmos. Está o ponto AB, os pontos A e B e a reta R. Nesse caso, vamos dizer que AB são pontos que estão de um lado da reta. Por quê? Porque o segmento AB não tem pontos comuns com a reta R. Já os pontos A e C estão em lados diferentes da reta. Por que isso acontece? Porque o segmento AC vai ter um ponto comum com a reta R. Então, com isso, nós dizemos que A e C estão em lados, os pontos A e C estão em lados diferentes. Ou seja, o segmento AB em interseção com R é o conjunto vazio, né? Não tem elementos. E AC em interseção com R dá o ponto P. Com isso, A e C estão em lados diferentes da reta. Axioma 3. Uma reta determina exatamente dois semiplanos distintos, cuja interseção é a reta R. Então, se nós estamos falando de lado da reta, então esses lados da reta fazem o quê? Existem mais de dois lados, de três lados? Como é que a gente pode verificar isso? Então, no caso, no axioma 3, vai dizer que só existem dois lados, dois semiplanos. Então, temos a reta R e o semiplano aqui, no caso, eu coloquei em verde, onde o ponto P pertence a esse semiplano e o ponto B pertence a esse outro semiplano aqui em laranja, em bege. Então, essa semirreta, esse segmento entre A e B intercepta a reta R, ou seja, A e B estão em lados diferentes, né, da reta, de acordo com a definição que foi vista anteriormente. Com isso, nós podemos fazer o seguinte. Denotamos por semiplano, que vai ser o semiplano onde a partir da reta R, e que nós temos o ponto P pertencente a ele, e o semiplano a partir da reta R também, que temos o ponto B pertencente a ele. Então, se nós fizermos a interseção entre esses dois, tá aqui a interseção entre esses dois semiplanos, o que nós vamos ter vai ser a reta R. Ok? Probleminha. Esse probleminha vai ficar para vocês discutirem, para depois nós podemos trabalhar em aulas futuras. É o seguinte. Mostre que, se uma reta intercepta um lado de um triângulo e não passa por nenhum de seus vértices, então ela intercepta também um dos outros dois lados.
Então, para finalizar a unidade 1, trouxe para vocês uma aplicação da geometria plana na arte, através do pintor holandês Pierre Cornelis Mondrian, onde ele coloca toda a beleza em traços simples, através da geometria plana, através de linhas verticais e horizontais, e o seu discurso em relação a isso. Então, até mais e bons estudos. Geometria e arte. Pierre Cornelis Mondrian, pintor holandês. Excluí cada vez mais das minhas pinturas as linhas curvas, até que finalmente minhas composições consistiram unicamente em linhas horizontais e verticais, que formavam cruzes, cada uma separada e destacada das outras. Observando o mar, o céu e as estrelas, busquei definir a função plástica por meio de uma multiplicidade de verticais e horizontais que se cruzavam. As linhas verticais e horizontais são expressões de duas forças em oposição. Isso existe em todas as partes e domina a tudo. Sua ação recíproca, tudo domina. A pintura oferece ao artista um meio tão exato como a matemática de interpretar os fatos essenciais da natureza.